Vamos, na aula de hoje, estudar essa figura de um grande escritor do inícios do século III, que é Clemente de Alexandria. E estamos então no contexto, do início dessa escola, que vai ser tão importante para o cristianismo primitivo, a escola de Alexandria, que vai se tornar um grande centro catequético e ao mesmo tempo exegético da antiguidade. Por isso, ali nós podemos dizer que, em primeiro lugar, em Alexandria surge essa escola propriamente dita de formação cristã, muito centrada na explicação da palavra de Deus e também no ensino, da doutrina da fé cristã. Poderíamos dizer então que é a escola de Alexandria, o Didaskaleion, como Orígenes de Alexandria e depois seus sucessores vão chamá-lo, o Didaskaleion, a escola de Alexandria, vai se fundamentar principalmente na investigação das escrituras e também no ensino da doutrina cristã. É uma escola, poderíamos dizer assim, exegético-catequética. Poderíamos dizer também que hoje muitos estudiosos não estão falando tanto de uma escola de Alexandria, mas de uma tradição, porque não se restringe somente a essa cidade de Alexandria. Esse tipo de pensamento, cujo centro estará em Alexandria, no Egito, vai se difundir por todo o Império Romano, por diversos outros centros, cidades, onde o cristianismo está presente. Mas o Didaskaleion de Alexandria vai se converter em um ponto de referência. Não somente Alexandria, depois veremos também em Cesareia, na Palestina, Orígenes, tendo de fugir para lá, vai levar consigo também todo o seu método educacional, seu método bíblico exegético. Agora, poderíamos dizer que antes mesmo de Orígenes de Alexandria, nós temos a figura de Clemente, do qual não temos muitas informações a respeito da sua vida. Dele também nos chegaram alguns escritos importantíssimos, onde nós podemos já deduzir, intuir, tocar, inclusive experimentar a genialidade desse grande escritor de inícios do século III, finais do século II. E eu gostaria de colocar em destaque a figura de Clemente como um grande educador, onde nós vamos encontrar 3 etapas da educação em Clemente de Alexandria. Mas antes disso, antes de fazermos um breve mergulho nas suas obras, sobretudo nessa espécie de trilogia da educação cristã em Clemente, falar um pouquinho daqueles dados sobre a sua vida, o pouco que temos. Então, Tito Flávio Clemente provavelmente nasceu em Atenas. Também não temos dados objetivos, temos simplesmente relatos sobre isso. Ele esteve na Baixa Itália, depois também na Síria e na Palestina, e finalmente se estabeleceu em Alexandria por volta do ano 180. Aí ele encontra Panteno e se faz seu discípulo. Então, aqui um parênteses, Se sobre Clemente temos poucas informações, sobre Panteno ainda menos. Tradicionalmente, se tem dito que Panteno é o fundador dessa escola de Alexandria. Panteno, ele era natural da Sicília, no sul da Itália, nessa ilha, Sicília, na Itália, e ele fundou essa escola catequética ali em Alexandria, no Egito. Lembrando
que na antiguidade, depois das vitórias de Alexandre Magno, havia muita comunicação entre a Sicília e Alexandria no Egito. A cidade de Siracusa, por exemplo, da qual era proveniente Panteno, estava sempre em muito contato, até mesmo no tráfego marítimo, com Alexandria no Egito. Eram duas cidades, por assim dizer, irmãs, e duas cidades que eram foco de cultura no período da Grécia helenística, depois das conquistas de Alexandre Magno. Vamos ter ali uma comunicação entre grandes filósofos, matemáticos, cientistas, poetas, entre Siracusa, na Sicília, e Alexandria, no Egito. Então, Panteno, que era siracusano, ele vai se estabelecer também em Alexandria, fundando ali uma espécie de escola também catequética, bíblica. De Panteno não temos nenhum escrito, temos alguns relatos indiretos, mas sabemos pouquíssimo sobre ele. Então Clemente ele se encontra com Panteno e fica como seu discípulo. Durante a perseguição de Setímio Severo, que foi forte no Egito, entre os anos 202 e 203, Clemente se viu obrigado a abandonar a cidade de Alexandria e se refugiou junto a Alexandre, bispo de Jerusalém. Então, depois do ano 203, então, Clemente ele foge para Jerusalém, na Palestina, do qual já não temos mais notícias até o ano 216, numa carta em que Alexandre, que também era amigo de Orígenes, de Alexandria, escreve uma carta a Orígenes, uma carta datada do ano 216, dizendo que Clemente já havia morrido. Então, nós temos somente essas informações sobre Clemente de Alexandria, sobre a sua vida. Provavelmente, então, a vida dele nós colocamos aí por volta do ano 215, a data do seu falecimento. Clemente nos deixou várias obras. Aqui, antes de entrar nela, simplesmente faço um adendo. O Protréptico e o Pedagogo são escritos para a grande difusão dos intelectuais. Falaremos dessas duas obras. Já os Stromata ilustram, exemplificam a atividade do Didascaleion de Clemente. Então, praticamente, o Stromata é uma obra de escola para uso dos alunos, enquanto que o Protréptico e o Pedagogo já são escritos, já publicados para um público mais amplo. Essas três obras não são uma espécie de trilogia gradual da perfeição, que foi um termo acunhado por Pierre Vittori no ano 1550. Muitos estudiosos antigamente pensavam que essas três obras formassem uma espécie de trilogia. Essa trilogia, digamos assim, foi pensada por Clemente, sem dúvida nenhuma, uma trilogia, mas os Stromata não formam parte dessa trilogia. O Protréptico e o Pedagogo estão emparentados. Faltaria um terceiro livro que nós não temos, mas que Clemente menciona no livro do Pedagogo, que ele escreveria, mas não temos notícia desse livro. Provavelmente Clemente não conseguiu concluir a terceira parte dessa trilogia. O Protréptico no grego significa introdução, convite, é baseado no Protréptico, por exemplo, de Aristóteles, onde se faz um convite à filosofia. No caso aqui, o Protréptico vai ser um convite à verdadeira filosofia, que é o cristianismo. É um convite
pagãos cultos, né, a entrarem na filosofia cristã. Né? E o Pedagogo dá continuidade a esse primeiro livro. Agora, o terceiro livro da trilogia seria intitulado por Clemente, como ele nos diz no livro do Pedagogo, o livro chamado O Professor, o Mestre, né, o Didáscalos, do qual nós não temos notícia que tenha sido escrito. Provavelmente, Clemente não conseguiu concluir essa trilogia. Então a trilogia ficou, por assim dizer, mutilada só com os 2 primeiros escritos, o Proptrético e o Pedagogo, mas mesmo assim nós conseguimos entender quais são as etapas da educação para Clemente baseado nessas obras. Então nós temos a primeira obra conhecida dele, que formaria essa primeira trilogia, que é o Protréptico, que exorta pessoas eruditas à filosofia cristã. E eu diria mais, para Clemente, o cristianismo é a verdadeira sabedoria, é a verdadeira filosofia, porque aqui nós estamos dentro daquela teologia do Logos, o Logos, a razão, e o cristianismo é a religião do Logos, esse Logos que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Né? Como eu lhes disse, está inspirado no Proptrético aristotélico, e embora reconhecendo sementes de verdade na cultura pagã, o pensamento pagão é insuficiente para o conhecimento de Deus. Então, para Clemente, o paganismo tem sementes de verdade, tem sementes racionais, ou seja, tem sementes do Logos, mas são insuficientes para o conhecimento verdadeiro de Deus e da verdadeira religião. Então o Protréptico vai ser um convite a essa verdadeira religião que nos dá o verdadeiro conhecimento de Deus. O segundo livro, que formaria parte dessa trilogia, está relacionado com o Protréptico, é o Pedagogo, que é um manual de consolidação e aprofundamento da doutrina batismal. Então, se o Protréptico é um convite a entrar no verdadeiro conhecimento, né? Clemente vai falar da verdadeira gnose, né? Que é o cristianismo, não como os gnósticos pensavam, né? Mas a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento é esse conhecimento cristão. Então convida os pagãos, uma vez que estão dentro já dessa verdadeira religião, portanto, agora se consolida e se aprofunda na doutrina dessa religião. E Clemente divide em 3 livros o Pedagogo. E esse livro do Pedagogo, a primeira parte dessa doutrina é uma doutrina moral, porque de fato é assim. Né? Nós não vamos ter um conhecimento profundo da doutrina cristã se primeiro não fazemos uma etapa de purificação moral, purificação das paixões. Porque as paixões desordenadas, a idolatria, etc., os vícios, cegam a alma para o conhecimento da doutrina cristã. Então, por isso é importante o pedagogo. Pedagogo vai ser, né, na antiguidade, pedagogo era aquele escravo que acompanhava a criança até o mestre, até o didáscalos. Mas o pedagogo não era só, digamos assim, um condutor que guiava a criança para que ela não se perdesse no caminho. O pedagogo também o instruía. Muitas vezes o pedagogo assistia às aulas do mestre junto da criança. Enquanto estavam caminhando em casa, o pedagogo fungia de tutor para a criança, lhe dava uma espécie de repetição, uma revisão do conteúdo ensinado pelo mestre,
E, sobretudo, o pedagogo era importante do ponto de vista moral, porque ajudava a criança a viver as virtudes humanas, da fortaleza, da constância no estudo. Era o pedagogo que exigia um ritmo de estudo, de atividade acadêmica e intelectual para a criança. Então, às vezes, o pedagogo, muitas vezes eu digo, era inclusive mais importante até mesmo do que o mestre, porque ele era encarregado dessa formação moral da criança. Então, o pedagogo é aquele que dispõe a alma até o didáscalos, até o mestre. E tal disposição se dá através do exercício das virtudes e do domínio sobre as paixões da alma. Então, o pedagogo vai ser um livro da sabedoria moral do cristianismo, baseado na palavra de Deus, no exemplo de Cristo, e que vai conduzir a alma até o mestre. Aqui faço um parênteses. Para Clemente, essas 3 etapas da educação, ou seja, a etapa introdutória ou protréptica, a etapa, digamos assim, média ou de purificação moral, né, de crescimento moral, e a última etapa, a etapa mais intelectiva, mais racional, que já é obra do didáscalos, do mestre. Essas 3 etapas são obra do único Cristo, do único Logos, do único Verbo de Deus, que é Cristo Jesus. Então, é um único Verbo, é um único Logos, não são 3 mestres, por assim dizer, ou seja, o primeiro mestre que convida à conversão, convida à verdadeira religião, depois entra em cena um segundo mestre, o pedagogo, e depois um terceiro, já o professor. É o único Cristo, mas em etapas diferentes, um único Logos, mas em etapas diferentes. Uma etapa mais, vamos dizer assim, querigmática, de anúncio da palavra, então nós temos o protréptico, onde se anuncia a verdade a quem não a conhece, então é uma etapa querigmática, né? Querigma no grego significa anúncio, proclamação, cujo fim desse querigma é a conversão, né? Trazer essas pessoas para o conhecimento da verdadeira fé, da verdadeira religião. Depois nós temos uma segunda etapa em que o mesmo Logos, agora, ele é guia e mestre moral. É o pedagogo, ele se converte em pedagogo daqueles que se converteram ao cristianismo. E finalmente, uma vez quando a alma já está purificada dos vícios, das paixões, agora então esse mesmo Logos se torna o mestre interior, o mestre intelectual dessa alma. Nós poderíamos dizer que nessa trilogia de Clemente nós temos as 3 etapas da vida espiritual. Uma etapa mais de purificação, a idade purificativa, ou a via purgativa, né, que os grandes mestres da vida espiritual dizem. Depois uma segunda etapa, então essa primeira etapa é o protréptico. A segunda etapa, que é mais de aperfeiçoamento nas virtudes, na moral, nós temos a via iluminativa, o pedagogo, e finalmente aquela parte mais de união com o Logos é a razão, portanto, em Clemente vai ser uma etapa muito também intelectiva, de aperfeiçoamento moral, ou seja, uma etapa contemplativa, né? Esse é o núcleo, fundamento do desenvolvimento do cristão, é a contemplação, crescer em contemplação. Portanto, então, vem a terceira fase, a via unitiva, que é uma etapa contemplativa. Então, onde o mesmo Aristóteles diz, né, que aquilo que o sentido e aquilo que se sente em ato são a mesma coisa, né? Depois Santo Tomás de Aquino vai dizer que o intelecto em ato
e o inteligido em atos são a mesma coisa. Então, assim, quando nós contemplamos a verdade com maiúscula, que é Deus, portanto, também nós nos assemelhamos, por graça, a essa primeira verdade, essa verdade eterna que é Deus, no livro do Didáscalos. Infelizmente, nós não temos esse livro e provavelmente não foi escrito por Clemente, ele não conseguiu concluir essa trilogia. Mas mesmo assim, a gente consegue entender qual seria o itinerário formativo para Clemente. Então, talvez o terceiro livro da trilogia se intitulasse Didáscalos, cujo papel principal é revelar os mistérios da Escritura. Isso nos diz o próprio Clemente no livro do Pedagogo, no livro 1, no capítulo 1. Ele fala de que antes o Logos foi protréptico, agora ele é pedagogo e depois ele vai ser Didáscalos. Mas ele não chegou a escrever essa terceira fase. Então o pedagogo está dividido em 3 partes. O Logos, livro 1, leva os gentios à verdade cristã. O livro 2 vai falar das virtudes, da temperança, da moderação e do pudor. Depois o livro 3 vai falar da beleza da alma, acima da beleza corpórea. Então, são temas que vai ajudando a alma na purificação das paixões e vai elevando a alma até as realidades inteligíveis. Depois nós temos os estrômata, que antigamente eram confundidos com a terceira parte da trilogia de Clemente. Hoje em dia se coloca bastante isso em dúvida. Estrômata no grego significa miscelânea, ou seja, uma tapeçaria, né? Uma espécie de mosaico. É um escrito para uso da escola de Alexandria com temas referentes ao Logos, à filosofia, à revelação. É uma espécie de, vamos dizer assim, de conteúdos programáticos, uma espécie de temas a serem abordados pelos alunos na escola de Alexandria. Eram, por assim dizer, anotações, apontamentos que depois eram debatidos, explicados, analisados na sala de aula. De Clemente também temos algumas outras obras. Por exemplo, temos estes Excerpta ex Teodoto. Teodoto era um autor gnóstico que Clemente então vai combater esse falso gnosticismo, dizendo que o verdadeiro gnosticismo é o que nos vem pela fé em Cristo Jesus, não como acreditam os gnósticos valentinianos e outros grupos, né? De Clemente também nos chegou uma homilia intitulada Quem é o rico que se salva?, onde ele vai falar que o problema não é a riqueza não é um mal em si. Então, não é um mal ter riquezas, mas o mal está no apego à riqueza. E, portanto, um rico pode se salvar? Para Clemente, sim, desde que não esteja apegado a essas riquezas. Então, esta homilia, Qui dive salvetur, né, qual é o rico que se salva, ele vai dizer que o problema é o apego, não é o problema a riqueza em si, que inclusive pode ser bem usada para o crescimento espiritual, né, para o serviço da sociedade, dos mais necessitados. Depois nós temos também a Hypotyposes, dos quais restam somente fragmentos e um trecho latino traduzido por Cassiodoro, que são breves interpretações da escritura a modo de escolha, ou seja, breves notas exegéticas sobre algum trecho obscuro, uma espécie de apontamentos também, de breves anotações sobre passagens difíceis da escritura. De Clemente também nos chegou uma carta que foi descoberta no Mar de Sabá, né, junto ao Mar de Sabá, no ano 1958,
onde Clemente fala de um evangelho secreto de Marcos, aprovado pelo próprio Clemente, mas que diz que foi falsificado pelo uso dos gnósticos carpocracianos. Né? Então, nós temos de Clemente estes escritos. Aqui apresento também uma síntese do conteúdo doutrinal que nós vamos encontrar em Clemente. Primeiramente, o cristianismo e a paideia grega, a educação grega. Clemente tem um alto apreço pela filosofia grega, que para ele equivale ao Antigo Testamento para os pagãos. Então, aquilo que é o Antigo Testamento para os judeus é a filosofia grega para quem não recebeu a revelação de Moisés. Né? E a filosofia grega, portanto, também é uma preparação para o cristianismo, para o Novo Testamento, no pensamento de Clemente. Ele diz que Platão é divinamente inspirado, Estrômata no livro 1, e que Platão é o Moisés que fala grego, mesmo Estrômata. Então veja como essa escola de Alexandria vai usar muito a filosofia, as ciências, as artes, para entender melhor a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. No Protréptico, vamos encontrar 258 citações de autores clássicos e 193 citações bíblicas. Vejam a quantidade de citações clássicas em Clemente. Muitas tiradas de Homero, de Hesíodo, né, dos poetas trágicos gregos, uma grande cultura clássica. Já no Pedagogo se inverte. Então tem 351 citações clássicas, são muitas, mas olha só a quantidade de citações bíblicas, né? Visto que o Protréptico é um escrito dirigido sobretudo a pagãos, então tem mais citações clássicas para mostrar que o cristianismo leva à perfeição essa sabedoria antiga dos gregos. Né? E no Pedagogo, que já está dirigido para cristãos conversos, né? Então ele abunda em citações bíblicas. Então, esse primeiro tópico vai dizer aqui que Clemente tem um grande apreço pela paideia clássica, pela educação clássica. Mas essa formação clássica é insuficiente sem o cristianismo. É incompleta, é imperfeita, porque não nos leva ao logos, à razão, né, o conhecimento pleno da verdade. Só em Cristo nós temos esse conhecimento, essa verdadeira gnose, que é Cristo Jesus. Outro tema recorrente em Clemente vai ser Cristo Pedagogo. Ele é o mestre de sabedoria. Terceira consequência disso é o tema da gnose. Gnose no grego significa conhecimento. E o cristão perfeito é aquele que tem o conhecimento amoroso de Cristo. Não é só um conhecimento erudito, um conhecimento frio, mas é um conhecimento que também faz arder o coração de amor. É um conhecimento que ama, é um amor que conhece, no pensamento de Clemente. Então existe essa junção, existe esse complemento entre amor e conhecimento. Não é só uma gnose fria, como pensavam as diversas seitas gnósticas, mas é uma gnose permeada do amor por Deus e que leva a esse amor. E, portanto, vamos encontrar, então, em Clemente, 3 etapas da educação. Depois de tudo isso que nós já falamos, com certeza já fica claro para todos vocês, né? A primeira etapa da educação é uma etapa exortativa, ou seja, uma etapa protréptica,
que visa a conversão ao verdadeiro Deus e à verdadeira religião. Não há como dar um culto ao verdadeiro Deus sem estar na verdadeira religião, na religião do Logos, na religião revelada, onde o próprio Logos se faz carne e deixa, né, o seu corpo místico, que é a igreja. Então, para chegar ao conhecimento da verdade, a verdadeira gnose, que é Cristo Jesus, em primeiro lugar, se deve deixar a idolatria, os falsos ídolos, as falsas, né, religiões, e aderir à verdadeira religião do Logos, que é o cristianismo. Então, essa primeira etapa visa essa conversão dos pagãos, onde, por exemplo, Clemente vai usar muito da cultura clássica, dos textos de Homero, dos textos de Hesíodo, dos poetas trágicos, para atrair esses pagãos à plenitude do Logos, que está em Cristo Jesus. Poderíamos dizer, né, que toda etapa, então, da educação, em primeiro lugar, você tem que ouvir a palavra. É a etapa do auditus fidei, ou seja, da escuta da palavra, do querigma. Né? Então, a educação, primeiro você tem que escutar, né? Você tem que receber esses conteúdos. A criança, por assim dizer, não vai conseguir aprender se antes nós não lhe damos alguns elementos. Né? Tem muitos métodos educativos hoje em dia nos quais dizem que o professor não deve ensinar nada à criança, né? Não deve transmitir nada, simplesmente deve facilitar que a criança ache as coisas por si mesma. Né? Pois isso mesmo, né? Não quero contradizer isso, né? Com certeza, eu sei que precisamos aí um equilíbrio, né, das duas coisas, mas todo aprendizado começa com um querigma. Até mesmo hoje na filosofia contemporânea, quem, por exemplo, conhece um pouquinho do pensamento de Gadamer ou Heidegger, mesmo Gadamer, ele faz uma recuperação da tradição, porque Gadamer vai afirmar que para que nós tenhamos uma compreensão de algo, é necessário ter uma pré-compreensão. Né? Aquilo que Heidegger vai dizer do pré-conceito. Para que nós tenhamos um conceito, antes a gente tem que ter previamente um conceito, né? Um conceito prévio, que ele chama de pré-conceito. Pré-conceito aqui não no sentido preconceituoso, né? de racismo, essas coisas, mas pré-conceito, na linguagem de Heidegger, significa esse conceito prévio. Se você não tem um conceito prévio dado, né, ou pela tradição, como diz Gadamer, você não consegue depois ter um conceito, formar um conceito. A mesma coisa nas crianças. Né? Nós devemos primeiro, a primeira fase é do auditus da fé, a escuta da fé, a escuta da palavra, onde o professor, então, vai transmitir aqueles grandes elementos da tradição, aqueles grandes conhecimentos, já que são, digamos assim, perenes, aquelas verdades tradicionais do conhecimento humano. Por isso a importância de voltar aos clássicos, os clássicos cristãos, os grandes clássicos cristãos, mas também os grandes clássicos da antiguidade, porque ali nos transmitem grandes verdades já consolidadas pela sabedoria humana universal. Né? Então é a partir daí, a partir já do que nos é dado, que a criança vai refletir, e é o que de fato acontece. A criança começa a receber essa pré-compreensão em casa, através da educação dos pais. Os pais vão transmitindo para a criança
o conhecimento das coisas, as verdades, né? Aquela formação familiar que é imprescindível. E depois, a partir daí, quando a criança já vai desenvolvendo a capacidade racional, ela vai adquirindo já um conceito próprio, uma compreensão própria das coisas, mas ela precisa dessa pré-compreensão. Ou seja, é necessário, então, pregar o Evangelho, exortar, falar sobre a verdade de Cristo e transmitir esses grandes valores, esses grandes conhecimentos da sabedoria humana universal, né, de todos os tempos, desde a antiga Grécia, até mesmo antes mesmo, né, do início da civilização humana, até os nossos dias, grandes clássicos de todos os tempos, né? Mas dando um grande ênfase aos clássicos cristãos, né? Porque aí nós não temos só esse logos parcial, mas o logos completo, né, na verdade cristã. Então, essa é a primeira etapa da educação. Uma etapa exortativa, expositiva. Portanto, nós podemos dizer, é uma etapa mais retórica. A retórica exorta, a retórica fala, né? A retórica expõe. Mas depois tem uma parte, uma segunda etapa da educação, que é moral, chamada por Clemente de pedagógica, que visa a cura da alma, das paixões, né, dos vícios, e busca o aperfeiçoamento moral. Então, igualmente, a criança ela precisa, né, de um aperfeiçoamento, e os pais vão ensinando, por exemplo, a criança a não mentir, a ser honesta com os amiguinhos, por exemplo, com os irmãos, né, a saber ser generosa, né, não querer tudo para si, a não ser invejosa. Veja como os pais aí, na educação dos filhos, eu diria quase de um modo natural, né, as famílias cuidam já da parte moral, da parte pedagógica, né, ensinando esses valores, esse aperfeiçoamento moral para a criança. Se não for assim, a criança vai ter muita dificuldade para a terceira etapa, que é a etapa didascálica ou erudita, que visa ao conhecimento profundo dos mistérios da Escritura. Portanto, quando a pessoa tem essa purificação do coração, ela, na sua mente, está já preparada para contemplar as verdades cristãs. É a parte contemplativa, que para Aristóteles, para toda aquela sabedoria antiga, clássica, é a felicidade do ser humano. Está na parte contemplativa, contemplar a verdade, saborear essa verdade, ou seja, exercitar a atividade contemplativa da alma. A parte didascálica é importante. Hoje nós vivemos em um mundo muito frenético, corrido, né, que é difícil exercitar a parte contemplativa, sobretudo nas crianças. Quantas crianças hoje em dia já têm ansiedade, já têm déficit de atenção, né? Não têm capacidade de contemplação, de atenção, de permanecer saboreando alguma verdade de fé ou intelectual que elas descobrem, que elas aprendem, né? Hoje, infelizmente, se perdeu muito essa capacidade de contemplação. Mas é necessário recuperar na educação isso, porque é aquilo que nos distingue dos animais, é aquilo que aquilo pelo qual nós fomos criados, né? Para o qual fomos criados, para essa contemplação da verdade. E, portanto, uma formação somente técnica ou somente erudita, no sentido de conteúdos de erudição, mas que não tem essa dimensão sapiencial, para Clemente de Alexandria, é uma educação imperfeita, incompleta. Se deve visar ao todo do ser humano. O ser humano não é somente corpo, mas também alma, portanto tem essa vocação
a contemplação. Né? Pois muito bem, então é isso que eu gostaria de transmitir na aula de hoje para vocês sobre Clemente de Alexandria e essas etapas da educação. Né? Vejam como esses escritos, sobretudo o Protréptico e o Pedagogo de Clemente, tem muito a nos ensinar nos dias de hoje, até mesmo do ponto de vista pedagógico e didático.